Eu sei que todo mundo só falou de Olimpíadas nesses dias, mas você deve ter visto que no último final de semana aconteceram as convenções partidárias que faltavam para definir candidatos e alianças nas eleições municipais de outubro. Pois é, 2 anos depois de derrotar Bolsonaro nas urnas, o povo brasileiro vai encarar outra jornada eleitoral, dessa vez para definir o comando das 5.570 prefeituras de todo o país, além de eleger mais de 58 mil vereadores. Mas o que está em jogo nas eleições municipais desse ano? Nos Estados Unidos, entre uma eleição presidencial e outra, acontecem as eleições para a Câmara dos Deputados e para o Senado. Eles chamam lá essas eleições de meio de mandato de midterms e consideram que elas são uma espécie de termômetro do que vai acontecer na disputa presidencial que vem em seguida. Se a gente importasse essa leitura para cá, as nossas midterms seriam as eleições municipais. A gente sabe que eleição para prefeito é muito diferente de eleição nacional, mas os resultados permitem que a gente tenha uma ideia geral do que pode vir em 2026. Se o bolsonarismo, por exemplo, vence em grandes capitais do país ou vai muito bem no Nordeste, é óbvio que isso vai acender uma luz de alerta para a esquerda. E o mesmo vai acontecer com a extrema-direita se os partidos que apoiam o presidente Lula forem muito bem nos redutos mais conservadores. Em outras palavras, as eleições desse ano não dizem o que vai acontecer em 2026, mas nos mostram como anda o humor dos eleitores. Desde 2018, a principal polarização do país é entre as esquerdas e a extrema-direita. Isso porque os partidos mais tradicionais da direita brasileira foram engolidos pelo bolsonarismo. Mas o centrão ainda tem muita força no Congresso Nacional e nas prefeituras. Também por isso é importante olhar com atenção para essas eleições desse ano. Quando a gente fala de projeto de país e de posições ideológicas, a política brasileira está dividida em mais ou menos 2 grandes blocos. Mas quando a gente fala de eleição, o que se vê são 3 blocos. O centrão, que é essa direita mais fisiológica, tem muita força nos municípios e se alia com quem precisar para se manter no poder. No Nordeste, por exemplo, onde o lulismo é mais forte, ela costuma ter boas relações com a esquerda. Já no Sul, onde o bolsonarismo tem mais força, eles são caudatários da extrema-direita. Isso tem uma razão de ser, claro, seguir mantendo a faca no pescoço de quem vencer a eleição de 2026, como o chefe do bando, o Arthur Lira, tem feito com o presidente Lula. Historicamente, as eleições municipais sempre tiveram menos debate ideológico. Elas sempre costumavam focar mais nos problemas concretos do cidadão, como o funcionamento do posto de saúde, a qualidade no transporte ou a zeladoria da cidade. Ninguém costumava discutir valores morais numa eleição para prefeito. Isso até a chegada do bolsonarismo. Por isso, 2024 promete ser uma verdadeira prévia do que vai ser 26. Para analisar o início da corrida eleitoral para as prefeituras de todo o país, tá no ar pela TV Fórum e no seu tocador de podcasts favorito, mais um La Base Brasil. La Base Brasil, com Juliano Medeiros, Rebeca Neto, Richard Nascimento e Indira Maga. Muito bem, começamos mais uma vez dando as boas-vindas a ela, medalha de ouro, Rebeca Andrade, não, Rebeca Neto, bem-vinda, Rebeca. Oi, Juliana, uma honra ser charada, a heroína do Brasil nas Olimpíadas. Oi para o Richard, Indira e para todo mundo que nos acompanha. Hoje, na base de dados, a gente vai apresentar aí as principais peças de xadrez nas capitais do país. Muito bem, dou também as boas-vindas para ele, Richard Nascimento. Qual foi a repercussão desse monte de convenção partidária, Richard, nas redes e na imprensa? Salve, Juliano, Rebeca, Indira, todo mundo está nos acompanhando. Bom, Juliano, as repercussões foram no sentido do barraco, do dedo no olho e também da gritaria que aconteceram nessas convenções. Muito bom, vai ser animado o bloco Caiu na Rede hoje. Para finalizar nossa escalada no programa de hoje, dou as boas-vindas a ela, Indira Maga. O que rolou mundo afuera, Indira? Oi, Juliano, Rebeca, Richard. Hoje vamos falar dos protestos violentos convocados pela extrema-direita na Inglaterra. Muito bem, é isso. Começa aqui mais um episódio do La Base Brasil. Aliás, se você não assistiu ou não escutou os nossos outros episódios, você pode conferir a playlist que está no nosso canal no YouTube e que está também na descrição aqui do vídeo. Ou também dá uma olhada no feed do seu tocador de podcasts. Não esquece de seguir a gente no Instagram, no TikTok,
para saber quando saem os novos episódios no @LaBaseBrasil. Vamos nessa! Base de dados, com Rebeca Neto. Bom, pessoal, então, bora lá. Quando 2024 acabar, a gente vai lembrar dele como o ano das eleições. Até dezembro, o mundo vai ter passado por cerca de 70 pleitos entre nacionais e regionais. E, claro, o Brasil não vai ficar de fora. Daqui a uma semana, no dia 16 de agosto, começa oficialmente a campanha para eleger os novos prefeitos e prefeitas, vices e vereadores em todo o país. O primeiro turno acontece no dia 6 de outubro, enquanto o segundo é no dia 27 aí do mesmo mês. Isso, claro, só nas cidades com mais de 200 mil eleitores que não tiverem aí resolvido a sua disputa no primeiro. Nessa última segunda-feira, acabou o prazo para que os partidos e federações decidissem aí os seus candidatos com a realização das convenções. E agora eles têm até 15 dias, até o dia 15, para registrar as candidaturas. A nossa ideia nesse Labase é construir um mapa para que você, que provavelmente é tão viciado em eleições quanto a gente, entenda o que está em jogo nessa campanha e, principalmente, como está a disputa nas principais cidades de norte a sul do país. Como o Juliano já disse lá no editorial, as eleições municipais de 2024 são uma espécie de termômetro para 2026, quase um primeiro turno aí da disputa presidencial, que, ao que tudo indica, vai de novo colocar de um lado a esquerda e de outro o bolsonarismo. Mesmo que a disputa municipal não determine aí diretamente o que vai acontecer em 2026, ela obviamente influencia muito no jogo nacional. Pois é, Rebeca, as eleições municipais brasileiras, elas são tradicionalmente um pouco distanciadas das disputas nacionais, prevalecendo uma lógica mais local e, muitas vezes, algumas alianças esdrúxulas entre adversários ideológicos. Mas, pelo menos nas capitais, a disputa desse ano tende a representar um pouco mais um enfrentamento entre o campo democrático, liderado pelas esquerdas, e o bolsonarismo. E no meio disso tudo, o Centrão, que no fim das contas acaba sendo protagonista em boa parte das cidades e nesse momento lidera pesquisas em 21 das 26 capitais. E é exatamente aí que reside a sua principal força. Os partidos da velha política governam a maioria dos municípios, principalmente nos interiores. E eles partem dessa base para manter a capacidade de barganha em nível nacional. Juliano, esses partidos são aquela coisa. A gente sabe que, no fundo, são conservadores, mas o Centrão se movimenta aí conforme a direção do vento em cada lugar. Mas falando das disputas mais ideológicas, digamos assim, São Paulo, como sempre, é a eleição mais nacionalizada do país. De um lado, então, a gente tem o atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB, que é o candidato bolsonarista, e tem o PL na vice, né, com um ex-comandante da Rota, conhecido aí por uma atuação sanguinária no comando da tropa de elite da PM paulista. Do outro, Guilherme Boulos, do PSOL, com Marta Suplicy de volta ao PT na vice e apoio do presidente Lula. Os dois principais candidatos dividem o favoritismo na eleição e estão basicamente empatados em quase todas as pesquisas que a gente tem acompanhado. Resta saber como os apoios vão funcionar aí para cada um, já que numa pesquisa de maio do Datafolha, 61% disseram que não votariam em candidatos apoiados por Bolsonaro. Outra pesquisa, essa aí da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, mostra que o Boulos, por exemplo, ganha 10% quando é apresentado como candidato do Lula, enquanto Nunes perde 5% quando é mostrado como o candidato do Bolsonaro. Sem dúvida nenhuma, a eleição de São Paulo é o maior exemplo de influência direta da polarização nacional. E tanto o Bolsonaro quanto o Lula sabem, ganhar São Paulo pode ser determinante para 2026. Não à toa, ao que tudo indica, os líderes dos dois principais lados da política brasileira vão estar de cabeça na disputa da capital paulista. Ah, sem dúvida, Indira. E fora Boulos e Nunes, tem aí outras 3 candidaturas médias que devem embolar um pouco a disputa. Em terceiro lugar, na maioria das pesquisas, está o apresentador de TV, o José Luiz da Atena, numa tentativa provavelmente frustrada de salvar o finado PSDB, que chega à eleição aí sem qualquer vereador na capital do estado, que dominou por tanto tempo. À direita também tem o ex-coach bolsonarista Pablo Marçal,
uma figura aí, no mínimo, caricata, que, pelo jeito aí, vai entrar na disputa só com o objetivo de causar e fazer o debate pender ainda mais para as pautas conservadoras. Aí já no campo um pouco mais progressista, a Tabata Amaral, que é a candidata do PSB, e parece ter uma visão de disputar o eleitorado de centro, né, da cidade, que é famosa aí pela terceira via, nesse caso, talvez a quinta via. Ela queria o Datena na vice, mas aparentemente o apresentador roeu a corda e quebrou o acordo. A Tabata, inclusive, já se disse traída por ele. A disputa em São Paulo é, sem dúvida, uma batalha central para o que vai acontecer com o país nos próximos anos. Não só porque é a maior e a mais rica cidade do país, mas porque pode colocar na gestão uma das principais figuras que representam a renovação das esquerdas no Brasil, que é o Guilherme Boulos. Os olhos do campo progressista do Brasil e do mundo, nesse momento, estão na capital paulista. Ah, exatamente, Juliano. E aí, uma capital que a disputa está muito indefinida, talvez uma das mais indefinidas, é Belo Horizonte, do nosso querido Richard. A última pesquisa, Quest, divulgada no dia 16 de julho, apontou o candidato do Republicanos, o Mauro Tramonte, que é apoiado aí pelo governador Zema, com 25% no primeiro turno. Em segundo lugar, tinha um empate técnico entre nada menos do que 6 candidatos. O deputado estadual bolsonarista, o Bruno Engler, do PL, aparecia com 12%. Já o deputado João Leite, que é do PSDB, tinha 11%, só que daí ele desistiu da candidatura e agora vai apoiar o atual prefeito. O Fuad Noman, do PSD, que somava 9% das intenções de voto em uma coligação aí de vários partidos do centro. Com a mesma pontuação também está a deputada federal Duda Salabert, do PDT, seguida aí do senador Carlos Viana, do Podemos, com 8%. A candidatura de esquerda, que é formada aí pelo PT e pelo PSOL, encabeçada pelo deputado federal petista Rogério Correia, tem 7%. Rebeca, lá no meu país, BH, a disputa está de fato muito incerta, né? Mas é difícil pensar que esse cenário tão fragmentado vai se manter por muito tempo. Muito por conta do recente apoio do Calil ao Mauro Tramonte, do Bolsonaro e do Nicolas ao Bruno Engler, e principalmente com Lula entrando na campanha do Rogério Correia. As coisas devem se afundar por aí. Eu imagino que sim, Richard. Um cenário que também não está com nada definido é Manaus, a maior cidade aí da região norte, que até agora tem uma disputa dominada pelos partidos do Centrão, né, segundo uma pesquisa recente da Quest. Por lá, o atual prefeito, Davi Almeida, do Avante, lidera as pesquisas com mais de 30% dos votos. Só que logo atrás vem Amon Mandel, do Cidadania, na casa dos 20%, e seguido pelo capitão Alberto Neto, do PL, e Roberto Cidade, do União Brasil, com cerca aí de 13%. E aí, atrás deles, vem o Marcelo Ramos, do PT, com 8%. Esse cenário de domínio aí dos partidos do Centrão se espalha aí por quase toda a região norte, exceto em Palmas e Belém, onde as candidaturas da extrema-direita estão à frente, segundo as últimas pesquisas divulgadas. Na capital paraense, se desenha aí uma disputa bastante ideológica, protagonizada pelo Éder Mauro, um dos bolsonaristas mais raivosos e toscos do Congresso Nacional, e o atual prefeito Edmilson Rodrigues, do PSOL, com um PT na vice. Também tem um representante da família Barbalho, do MDB, que domina aí parte considerável da política local nos últimos tempos. Beca, e é importante lembrar, Belém é hoje a única capital do país governada pela esquerda. A disputa por lá se torna essencial se a gente pensar que essa fortaleza precisa ser preservada, principalmente por ser polarizada entre um cara incrível como Edmilson Rodrigues e um canalha como Éder Mauro. Um bolsonarista que se orgulha de ter várias mortes no currículo e é considerado um dos deputados mais antiambientais do país, na cidade que vai sediar, em 2025, a Conferência do Clima e das Mudanças Ambientais da ONU, a COP30. Exatamente, Juliano. Nos demais estados do norte, a disputa tende a ficar dentro da própria direita, seja a velha ou a nova, né? Com cenários ainda indefinidos, tanto em Rio Branco quanto em Porto Velho. Já em Macapá, quem está liderando aí com folga é o prefeito Antônio Furlan, do MDB.
No caso de Boa Vista, a capital de Roraima, uma coisa estranha é que não existe, gente, nenhuma pesquisa eleitoral divulgada desde janeiro, impossibilitando aí saber minimamente qual é o cenário. Isso tem sido até bastante criticado pelos cientistas políticos, que afirmam que o eleitor dessa cidade tende a ficar totalmente suscetível a fake news. Enfim, indo aí para o centro-oeste, o cenário de domínio do centrão ou da direita se repete tanto em Campo Grande quanto em Cuiabá. Mas em Goiânia, a favorita, pelo menos por enquanto, é a deputada federal Adriana Arcossi, que é do PT e que vai enfrentar aí vários candidatos da direita. Agora, indo para o Nordeste. Em Fortaleza, um centrão aí com cara de bolsonarismo já saiu na frente com o capitão Wagner, do União Brasil, que tem se mantido aí na casa dos 30%, segundo a Datafolha. Mas a disputa está bem fragmentada e nada garante quem vai estar no segundo turno com ele. Ainda tem as candidaturas do atual prefeito José Sarto, que é do PDT, o deputado federal André Fernandes, do PL, e Evandro Leitão, do PT, que deve crescer aí com o apoio do Lula. Isso sem falar que também tem uma candidatura do PSOL com Técio Nunes e o senador Eduardo Girão, do Novo. De fato, Rebeca, Fortaleza é um desses casos que o cenário de agora dificilmente vai se manter até o final da eleição, principalmente pelo fator Lula. A capital do Ceará foi a única cidade que o presidente foi pessoalmente para a convenção do PT, o que mostra a prioridade que vai ser dada para essa disputa. Eu acredito que sim, Richard. Ainda no Nordeste, o PT tem esperanças em Teresina, onde o deputado estadual Fábio Novo encabeça aí uma chapa amplíssima que junta da Federação Petista até o PSDB e o MDB. O principal adversário dele é o Silvio Mendes, do União Brasil, que lidera as pesquisas e é considerado, aí, entre aspas, o candidato de Ciro Nogueira, que é o ex-senador do PP e ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro, mas que aí vem tentando se desvincular do ex-presidente. Já em Natal, o favoritismo é do ex-prefeito Carlos Eduardo, que é do PSD. Mas a disputa pode ficar embolada aí com os deputados federais Natália Bonavides, do PT, e o Paulinho Freire, do União Brasil, que é um político de longa data na cidade, que hoje está correndo atrás aí do apoio do Bolsonaro. Em Aracaju, uma campanha com basicamente só mulheres candidatas até agora tem um cenário totalmente indefinido, com a liderança da vereadora do PL, Emília Correia, seguida da deputada federal do MDB, Yandra Moura. Só que, para finalizar aí, então, finalmente o giro pelo Nordeste, as demais capitais têm um cenário de favoritismo dos atuais prefeitos, né, em diferentes graus. Então, é o caso do Eduardo Braide, do PSD, em São Luís, o Cícero Lucena, do PP, em João Pessoa, o JHC, do PL, em Maceió, o Bruno Reis, do União Brasil, em Salvador, e João Campos, do PSB, em Recife. Esses três últimos, ao que tudo indica, aí devem ganhar já no primeiro turno. Sim, o cenário dos estados do Nordeste mostra bem aquilo que a gente falava sobre as eleições municipais. Mesmo que nas disputas nacionais seja uma região que tradicionalmente deposita mais votos para a esquerda, quando o assunto são as cidades, a coisa fica um pouco mais complexa. Exato, Indira. Outra cidade com um grande favoritismo aí para o atual prefeito é o Rio de Janeiro, onde o Eduardo Paes tem o apoio de Lula e marca perto dos 50% nas pesquisas, e aí seguido de longe pelos deputados federais Tarcísio Mota, do PSOL, e o Alexandre Ramagem, do PL, que é aquele mesmo do escândalo da BEM. Já em Vitória, o atual prefeito Lorenzo Pasolini, do Republicanos, é o favorito à reeleição, mas a fragmentação de candidaturas à esquerda e à direita podem aí bagunçar um pouco a disputa. É um pouco parecido com o cenário de Florianópolis, onde o prefeito Topázio Neto, do PSD, está na frente nas pesquisas, mas o deputado estadual Marquito, do PSOL, pode levar aí a disputa para o segundo turno, apesar das esquerdas terem saído rachadas lá na minha cidade. Já em Curitiba, o atual vice-prefeito Eduardo Pimentel, que é do PSD, lidera a corrida eleitoral, mas o cenário parece bastante indefinido, com várias candidaturas aí lançadas e uma desistência de última hora do ex-governador Beto Richa. Por último, Porto Alegre. A chapa de unidade das esquerdas, liderada pela Maria do Rosário, do PT, com a Tamires Filgueira, do PSOL, na vice,
faz frente à reeleição do atual prefeito Sebastião Melo, do MDB, que é um dos autores aí do desastre que foi a resposta à tragédia climática das chuvas há alguns meses atrás. Nas pesquisas, os dois estão basicamente empatados na liderança e, caso a esquerda vença, pode ser uma das principais vitórias do campo progressista em todo o país. Ufa, que giro que você fez, Rebeca. Mas é um giro necessário para a gente tentar entender como está o Brasil nessa eleição, que é o que tudo indica, vai pegar fogo. Valeu demais. Agora a gente vai ao quadro Caiu na Rede para ver como que está a repercussão de tudo isso nas redes e na imprensa. Caiu na Rede, com Richard Nascimento. Bom, e já faz algum tempo que o papel das redes sociais se tornou central e estratégico nas eleições. Então, à medida que a disputa se aproxima, a gente sabe que o termômetro sobe e começam a sobrar verdadeiras pérolas. Uma pena que a gente não pode analisar só pelo olhar cômico, já que, no fim, já sabemos como, para a extrema-direita, produzir bizarrice não é simplesmente aleatoriedade, mas é um método mesmo. Mas antes, bora dar um giro para as conferências partidárias que oficializaram os candidatos. Começando aqui por São Paulo, no último domingo, dia 4, teve a apresentação do Pablo Marçal, o goiano que tem um patrimônio avaliado em 100 milhões de reais, segundo eles, conquistado com seu trabalho de coach e influencer, é candidato a prefeito pelo PRTB. Vamos ver um trecho da convenção do partido que parece mais um rodeio, inclusive. Pablo Marçal, competência, honestidade, seriedade, o homem que faz, o homem que entende, o homem que conhece. Pablo Marçal, o nosso prefeito de São Paulo. A partir de hoje a história de São Paulo muda. 4 de agosto, muda a partir desse momento. Competência, honestidade, homem de família, o homem que faz de verdade, o homem que conhece a dificuldade do povo de São Paulo. Capitão, general, que Deus te ilumine, que Deus te ilumine. Você será o nosso prefeito de São Paulo e você será o futuro governador de São Paulo, meu irmão. Uma salva de palmas ao Pablo Marçal! Para quem só nos ouve, a cara de constrangimento de diversos membros na mesa foi no mínimo divertida. Mas, infelizmente, ou felizmente, se a gente estiver precisando de dar umas risadas, esse não foi nem de longe o momento mais bizarro do evento. Marçal fez um anúncio de quem será a pessoa que ocupará o cargo, a vice, em sua chapa. E a forma escolhida foi um chá de revelação. Sim, isso mesmo. Vamos assistir. Então é o seguinte, nós vamos fazer um chá revelação, sei que é brega, mas nós vamos fazer mesmo assim. E o chá revelação, cadê os que rufam os tambores? 1, 2, 3! Uhul! Olha só! É menina! A gente sabe que essa extrema-direita está muito mais preocupada em viralizar do que qualquer outra coisa, né? Mas tem coisa que passa do limite. Pois é, Indira. A extrema-direita no Brasil pode até ser caricata e absurda. Mas tem uma coisa que eles não fazem é respeitar os limites até quando o assunto é tramar um golpe de Estado. Mas, voltando para a convenção do Pablo Marçal, ainda teve um documentário sobre a Venezuela. Ele dizendo que, se for eleito, vai fazer uma imersão de 5 dias com todos os partidos da capital para que ele possa explicar sobre a política desde os tempos da Grécia Antiga. E ainda elogiou o Bolsonaro por ter, segundo ele, sido o único presidente que baixou os impostos. É um verdadeiro show de horrores, dando sinais do que vem por aí durante a campanha. E certamente não é a última vez que ele vai aparecer cometendo alguma bizarrice aqui no La Base. Outra convenção dessa semana na capital paulista foi a de Ricardo Nunes. O atual prefeito, pelo jeito, desistiu de esconder que é um candidato bolsonarista e pousou ao lado de Tarcísio de Freitas e do casal Michele e Jair. O governador discursou no evento e eu quero chamar a atenção para esse trecho aqui.
E eu vou contar uma coisa para vocês, eu quero que vocês acreditem em mim. Não há como fazer transformação se não tiver a parceria do governo do estado com a prefeitura. Nas entrelinhas, Tarcísio está dizendo que se não for Ricardo Nunes o escolhido, não vai ter colaboração para trabalhar junto. A ameaça não é à toa. Para suas pretensões de 2026, seja a reeleição para o governo ou até para a presidência, ganhar São Paulo é essencial. Como a gente disse no primeiro bloco, o que acontecer aqui em São Paulo é um indicativo de como as coisas vão ser em 26, e as eleições da capital paulista seguem as mais nacionalizadas do país. Vencer o bolsonarismo na maior cidade da América Latina é um primeiro passo para a vitória da esquerda daqui 2 anos nas eleições presidenciais. É isso, Juliano. E o PSDB, hein? Depois de ter derretido com o surgimento do bolsonarismo, que no fundo foram eles que estimularam com o ódio anti-esquerda, os tucanos agora tentam voltar à superfície. Na convenção que oficializou, pelo menos até a segunda ordem, o Datena como candidato, o que se viu foi uma confusão generalizada com direito à tentativa de invasão e porradaria, com a polícia militar sendo chamada para apaziguar os ânimos. Vamos assistir um trecho. Para quem nos escuta, esse é o barulho todo, era de um grupo que se intitula A Militância Tucana, tentando entrar no auditório onde ocorria a oficialização da candidatura. Eles se manifestavam contra o candidato e usavam camisetas que diziam: respeitem a nossa história. Inclusive, o ex-presidente do Diretório Municipal do PSDB em São Paulo, Fernando Alfredo, chegou a acionar a justiça tentando impedir a candidatura. O Datena criticou os militantes chamando de antidemocráticos. Hoje é dia de revelação de um lado, confusão, briga no outro. Não dá para dizer que a direita paulista não entregou tudo que tem direito. E pior, não é só em São Paulo que as convenções estão dando o que falar, Rebeca. Em Belém, no Pará, o MDB tentava oficializar a candidatura de Igor Normando na Arena Mangueirinho, quando teve que interromper o evento em razão de uma pancadaria generalizada que tomou parte da arquibancada. Aparentemente, a briga aconteceu entre grupos rivais internos e apoiadores de diferentes vereadores do partido do governador Helder Barbalho. E bom, falando em eleições, além desse tipo de cena grotesca, a gente sempre espera muita mentira por parte da direita. E antes mesmo das propagandas oficiais, eles já estão servindo fake news por aí. E passando vergonha também, é claro. E o Alexandre Ramagem, que é o candidato bolsonarista lá no Rio de Janeiro, deu uma entrevista nessa última terça-feira, dia 6, para o G1. E aí foi aquela profusão de absurdos, e um deles foi a frase sobre o caso da ABIN. Falam muito em monitoramento de políticos, jornalistas e até de ministros do Supremo. Não vi até agora. Bom, o próprio G1 colocou o selo fake nessas aspas, lembrando as revelações que mostraram o monitoramento ilegal feito na gestão de Ramagem, na agência e a lista de autoridades investigadas, como ministros do Supremo Tribunal Federal, parlamentares, desafetos políticos do clã Bolsonaro. Outra declaração com a marca de fake foi em relação às eleições presidenciais de 2022. Ramagem disse, abre aspas para ele, nós nunca contestamos os resultados de eleições. É muita cara de pau, mas o problema deputado, é que esse tipo de coisa não cola mais. A própria Polícia Federal achou nos seus e-mails textos em que você dizia que ter a certeza de que houve fraude, que Bolsonaro ganhou as eleições no primeiro turno. É aquela coisa, para a base deles, fazem discurso golpista sem maquiagem. Na entrevista, tentam posar de bonzinhos para, quem sabe, poder evitar problemas, né? E já sabendo o que está por vir, o TSE lançou uma campanha de combate à desinformação durante o período eleitoral.
Eles criaram, inclusive, um canal de telefone para denúncias de fake news, o 1491. Além disso, o tribunal fechou parceria com 12 associações ligadas ao jornalismo profissional, além de acordos com as principais plataformas de redes sociais, incluindo o WhatsApp, o Facebook, Instagram, TikTok e o próprio Google. O TSE garante que as desinformações praticadas pelos candidatos vão ter repercussões eleitorais, com punições que chegam até a inelegibilidade, por exemplo. De fato, é uma iniciativa importante, mas, infelizmente, é difícil pensar que, de fato, isso vai conseguir ser implementado e, principalmente, na velocidade necessária para combater as fake news. A gente vai seguir acompanhando aqui no Labase e torcendo para que funcione. Obrigado, Richard. Agora a gente vai ao quadro Mundo Afuera. Mundo Afuera, com Indira Maga. Uma panela de pressão chamada Inglaterra explodiu na semana passada. Caso que você não esteja acompanhando, nos últimos dias, protestos violentos de extrema-direita com profundo caráter racista contra imigrantes tomaram o país. A origem? Uma fake news. Tudo começou quando, no dia 29 de julho, segunda-feira, 3 meninas, uma de 6, uma de 7 e outra de 9 anos, foram mortas a facadas na pequena cidade de Southport, na costa oeste do norte do país. O caso foi um ataque a uma colônia de férias onde as crianças estavam e pelo menos outras 10 pessoas ficaram feridas. O crime chocante fez as redes sociais serem inundadas de mensagens contendo a informação falsa de que o ataque teria como autor um imigrante muçulmano que teria chegado ao Reino Unido de barco em busca de asilo. A polícia já divulgou que, na verdade, o responsável pelas mortes é um adolescente de 17 anos, britânico, de pais originários de Ruanda e cristão. Mas, obviamente, isso não foi suficiente para conter as fake news. Os protestos irromperam por todo o país, com diversos conflitos diretos com os policiais e saques. E já há pelo menos 400 pessoas presas. Em um país onde a maioria dos policiais sequer anda armada, a realidade atual é um cenário de violência generalizada contra muçulmanos, com ataques a mesquitas e organização de contramanifestações, inclusive grupos islâmicos que se juntaram para defender os locais religiosos. O Itamaraty pediu que os brasileiros que vivem no Reino Unido tomem precauções diante dos protestos. E o recém-eleito primeiro-ministro britânico, o trabalhista Keir Starmer, anunciou nessa segunda-feira a criação de um exército permanente de policiais especializados para combater os protestos. É bom lembrar, boa parte do debate recente na Inglaterra foi dominado pelo tema da imigração, principalmente com a proposta do antigo governo de expulsar para Ruanda os imigrantes que pediam asilo no país. Não só lá, como em vários países, o ódio à imigração se tornou resposta fácil da extrema-direita aos problemas econômicos que têm origens muito mais complexas. Sim, Juliano, a gente já fala disso, mas antes é importante mostrar quem está por trás das mentiras que estimularam tanto ódio nas ruas do Reino Unido. Segundo a BBC, foram influenciadores da direita radical os responsáveis por espalhar a fake news de que o assassino das crianças era um muçulmano e não um britânico nascido em Cardiff. Um dos principais é Tommy Robinson, um homem ligado ao grupo neonazista Liga de Defesa Inglesa, conhecido na Inglaterra por frequentar comícios de extrema-direita. Ele foi flagrado em uma piscina de um hotel no Chipre, enquanto convocava as manifestações por meio da sua conta no X. Provando como, além da mentira e do uso massivo de redes sociais, outra característica muito comum dessas figuras da nova direita reacionária é a covardia, né? Nem fala, Richard. E falando nas redes, outra figura que se tornou central nesse movimento racista no Reino Unido, para variar, é o Elon Musk, o bilionário
que aos poucos se torna o grande líder da extrema-direita mundial, é a peça-chave para entender o que acontece na Inglaterra. Em primeiro lugar, porque foi ele quem, em 2022, restabeleceu a conta do Tommy Robinson, que a gente acabou de falar aqui, porque ela estava banida quando a rede social ainda se chamava Twitter. Não satisfeito, Musk também respondeu a um dos tweets dele, aumentando a visibilidade do responsável pelos ataques xenófobos, além de ter postado várias vezes sobre a situação do país. Em algum dos posts, o empresário sul-africano, inclusive, marcou o primeiro-ministro da Inglaterra e, em outro, disse que uma guerra civil é inevitável. Esse último foi alvo de repúdio oficial do governo britânico. O interessante é que os posts já não são mais sobre o caso que originou tudo isso. Como sempre, a direita radical já se moveu para assuntos correlatos que ajudam a esquentar ainda mais o caldo em ebulição e que esconde que a origem realmente de tudo foi apenas uma mentira. Indira, o fato é que os protestos na Inglaterra partiram desse caso horrível, ou melhor, partiram da mentira sobre esse caso horrível. Só que nada mais são do que a extrema-direita se aproveitando de algo para colocar fogo em barril de pólvora que já estava colocado. Esse é, aliás, um padrão aí do que eles fazem em todo mundo, né, Indira? Exatamente. É verdade que os ingleses convivem com uma situação difícil há tempos e não à toa acabaram de dar uma vitória cachapante para o Partido Trabalhista, tirando os conservadores do poder depois de 14 anos. Desde a saída do Reino Unido da União Europeia em 2016, com o Brexit, a economia inglesa vem perdendo força e a população hoje sofre com a inflação e piora das condições de vida, somado a anos seguidos de forte austeridade e corte de verbas em áreas como serviços sociais, moradia e assistência. Parte disso, inclusive, é culpa do próprio Brexit e as suas leis mais duras de imigração, que sufocaram o mercado de trabalho no Reino Unido pela falta de mão de obra em algumas áreas. Hoje, apesar do que essa direita propaga, muitos países do norte global precisam desesperadamente de imigrantes para manter sua economia funcionando ou crescendo. Diante desse cenário, assim como em outros países do continente e também nos Estados Unidos, a imigração se tornou a resposta fácil da extrema-direita para explicar os problemas econômicos. Aí é aquilo, acontece um crime que choca o país, uma fake news é bem colocada nos perfis certos, alguns figurões entram dando carimbo de verdade para aquilo que pronto. Para aquilo e pronto, né? A bomba está armada, está pronta para explodir. Tem gente pedindo até deportação em massa de estrangeiros do Reino Unido, mas não sem resistência. Nessa quarta-feira, milhares foram às ruas em contra-protestos antirracistas por todo o país, com palavras de ordem como parar a extrema-direita, refugiados são bem-vindos e esmagar o racismo e o fascismo. Essas manifestações foram convocadas após a extrema-direita ter chamado novos atos e parece que deu certo. De norte a sul, os racistas não conseguiram mobilizar quase ninguém. É difícil saber qual vai ser o desfecho desse caos na Inglaterra, especialmente com um novo governo recém-empossado, mas algumas conclusões a gente já pode tirar disso tudo. A primeira é sobre a urgência da regulamentação das redes sociais para evitar que esse tipo de mentira explosiva e violenta seja propagada por essa gente sem escrúpulos. A segunda é que a ameaça dessa nova direita não é apenas no campo político, das ideias. Ela fala diretamente sobre a vida das pessoas e de cada um de nós. E a terceira e última é que a forma de derrotar a extrema-direita passa pelo enfrentamento às desigualdades e pelo fortalecimento dos laços sociais e comunitários que reforçam o sentido da vida coletiva, inclusive com quem é de outra nacionalidade, outra etnia ou outra religião. Essa é a luta em torno dos valores básicos e uma batalha fundamental que a gente não pode perder.
Obrigado, Indira. E aqui eu me despeço de vocês que nos acompanharam até aqui. Por hoje é isso. Dessa vez sem entrevista. No roteiro e pesquisa estão Cauê Scarim e Jana Maurer. A direção de produção é do Cláudio Zamboni. Na direção de arte e suíte, Luciano Perobelli. Na produção, Suzy Domingues. Na assistência de direção, Nayara Vieira. Na assistência de produção, Paulo Lofredo. Na operação de áudio, Raul Freza. E a masterização e a mixagem é do Luciano Melo. A locução é do Fernando Buzian. O La Base Brasil é gravado nos estúdios Flix, em São Paulo. Reforço aqui mais uma vez o pedido para seguir a gente nas redes sociais, @LaBaseBrasil. Muito obrigado e até semana que vem.